Sabe, irmão, todo aquele que acha que é grande, teve até um que o mundo chamou de grande, Alexandre o Grande. Todo aquele que se acha que é grande, um dia vai cair na sua própria grandeza. E talvez você não saiba, mas esse homem um dia, dentro do caixão, diz uma história, pois você confere, vai pesquisar, que as suas mãos ficaram estendidas para o lado de fora, para mostrar que aquele que se achava grande, quando partiu daqui não levou nada. Grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há ninguém de nós igual a ti, porque grande só é tu, Senhor, na nossa vida. Aleluia. Você que está com a sua esposa, com a sua namorada aí, com a sua noiva, olha para ela assim, olha para ela, dá uma olhada assim para ela agora. Você que está com a esposa, está com a noiva, amanhã diz que é o dia dos namorados aí, né? Pois é, você olha para ela e fala assim: dizem, o homem, dizem que tem um dia, fala alto, irmão. Vou começar de novo. Dizem que tem um dia dos namorados. Mas eu quero te dizer que hoje é dia dos filhos. Esse vale muito mais a pena, viu? Esse é muito melhor. Pode sentar. Então, no dia dos namorados, você escolheu esse dia para você continuar sendo filho. Então, louva a Deus. Louva ao Senhor pela sua vida, né? Não há problema não você comprar presente para sua esposa. Alguns até precisam fazer isso para ver se recupera a confiança, né? Que ando fazendo, não ando cuidando bem da mulher. Não há problema nisso não. Mas hoje você escolheu, sabe, ter o que com a tua família, com a tua esposa? Você escolheu ter um dia da família, um dia dos filhos. Todo filho tem pai, viu? E você está na casa dos filhos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Quem está pela primeira vez aqui, eu gostaria que levantasse a mão. Primeira vez que vem nessa igreja. Tem alguém? Primeira vez aqui? Oh, glória a Deus. Como que nós recebemos as pessoas que estão aqui a primeira vez? Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor pela sua visita aqui. Amém? Nós colocamos ali quando eu falei com o profeta Davi, nós estávamos buscando em Deus uma palavra. Eu falei para ele um pouco do rio de Deus que está sobre esse lugar. Ele falou assim: vamos falar algo para a família. Quem vai falar é ele. Deus tem um negócio com ele para essa noite. Mas eu, como pastor, quero agradecer que as famílias da casa dos filhos estão aqui. E eu quero dizer para você uma coisa: você entendeu essa noite. Então nós colocamos ali família, ó, tá vendo? Uma palavra para família. E você veio para cá com a tua família, e hoje estamos aqui com uma grande família da fé, firmes e fortes e operantes, onde nenhum espírito de distração vai nos parar. Nós vamos dar a devida atenção à obra que o Senhor começou e à obra que o Senhor vai terminar em nossas vidas, porque Ele disse que Ele é fiel, e fiel Ele é para terminar o que Ele iniciou nas nossas vidas. Amém? Quero chamar o profeta Davi aqui em cima. Nós estamos para todo o Brasil e o mundo aí. Tem um monte de gente aí vendo esse homem que já está conectado. Aonde ele vai, ele leva um povo, viu, com ele. Um povo que conhece o coração desse homem. Às vezes você vê o seu pastor dar mais saída e umas viajadas. Sabe onde é que eu estou? Eu estou perto desse homem aqui, né? É que eu gosto de andar com os valentes aí, com os leão. Eu gosto de andar com os homens bons, né? Você sabe que eu não ouço muitas pessoas, mas o pastor Davi é um homem que eu ouço. Hoje nós já gravamos um podcast. Ele falou para mim assim: primeira vez que eu gravo esse podcast. Quando você me chamou, eu falei: eu vou nesse negócio aí porque deve ser bom. Ele falou para mim. E nós gravamos ali, viu? Ele tem muito homem com experiência de caminhada, com idade. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito pastor com idade, mas sem nenhuma experiência no espírito. Só tem idade.
Mas experiência com o Espírito Santo não tem nada. Porque vive um monte de coisa. Vive a religião, vive um monte de coisa, mas não vive a presença. Sabe por que eu paro para ver esse homem? Porque ele cultiva a presença. É por isso que ele veio aqui nos presentear. Ele estava vindo para o sul, ele falou, pastor, ele falou assim, ele só mandou assim no WhatsApp, pastor, só quero lhe avisar que dia 11 eu vou pregar na sua igreja. Só falou assim. Sabe por que ele fala assim? Porque para ele a placa de uma igreja não é um limite. E nós já temos um carinho, e aqui ele está na casa dele aqui. Só tem um detalhe, quando ele está em casa o caldo é mais grosso. E aqui ele tem liberdade, porque ele faz parte dessa casa. Eu amo você, viu? Você é um presente de Deus para minha casa, para minha vida. Foi Deus que te apresentou para mim. Estava lá na conferência de adoração, escola de adoração, estava com ele. Quando eu vim para a igreja, há 2 anos atrás, eu pedi perdão para a igreja de púlpito, e falei que eu não estava sendo um bom pastor para vocês, é depois de um retiro que eu fiz com ele, viu? Ele é especialista em gerar crise nas pessoas. E a minha intercessão hoje é que vocês saem daqui tudo com crise. Tudo incomodado. É a minha oração para essa noite. Profeta, é com você. Obrigado, pastor Murilo. Shalom, povo de Deus. Por um instante se coloque de pé. Eu queria que você dissesse alguma coisa para ele, de dentro de você. Eu queria te dizer que foi ele que te escolheu. É impossível dar errado. Ele não escolhe pessoas para lá dar errado. Ele diz, foi eu que escolhi vocês. Nós temos um dizer que nós aceitamos Jesus. Ele diz, não foi vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês para que vades, dei fruto e o teu fruto permaneça. Aplauda ele, louva ele pelo menos com as suas palmas. Foi ele que te escolheu. Ele vive, ele reina, ele está entronizado. Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele é soberano sobre toda a situação. Pai, nós oramos nesse lugar, mais uma vez, pedindo que não haja interferência de nada das trevas no que vamos falar. Nenhuma interferência das trevas. E que teu Espírito, que gera fé em nós, e a fé vem pelo ouvir, a partir de me ouvir, o Senhor fale com eles, com a palavra, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Tome seus assentos. Eu estou com uma história forte dentro de mim esses dias, que Mateus relatou ela em Mateus 17. Marcos relatou essa mesma história em Marcos 9. E Lucas relatou também em Marcos 9. Onde os discípulos tinham recebido a autoridade para expulsar demônios. E eles foram expulsar demônios. Eles voltaram e disseram, olha, os demônios nos submetem. Mas chegou um dia que não funcionou. E sabe quando um negócio que parece que vai funcionar e não funciona, você fica em crise com você e você quer saber por que não funcionou. E os discípulos voltaram a Jesus e disseram, por que não funcionou? O pai do menino, ele foi com uma esperança naqueles homens. A apresentação do texto fala de um lunático, mas a Bíblia não fala de um lunático, ali é a apresentação do texto. Porque a Bíblia diz que era um espírito que lançava ele no fogo e na água. Ele exorcizava. Havia um desespero naquela família. Quando há uma situação assim, há um desespero. E os discípulos não tiveram autoridade suficiente. E agora eles conduzem aquele homem até Jesus. Jesus liberta o menino. E Jesus diz, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar aqui? Você sabe quando a gente vai ficando cascudo dentro da igreja? A gente cria uma ilusão que todo problema o pastor tem que resolver. E o pastor, quando ele está gerando discípulo, ele está se reproduzindo na igreja. A gente se reproduz das pessoas. Quando Jesus disse, até quando estarei convosco? Repreendendo os discípulos, olha, isso aqui vocês já deviam estar agindo, não era mais para vir em mim. Jesus não veio ao mundo para expulsar demônio, ele veio ao mundo para nos salvar. Mas ele também expulsou demônio. Agora nós estamos aqui,
para expulsar demônios. Ele diz: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Ele diz: os sinais vão acompanhar você, você só precisa se dispor. Só que quando encerra esse texto, aqui em Lucas 9, 28, diz: e quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em parte: por que não pudemos expulsar? Eles não perguntaram por que o demônio não saiu. Eles sabiam que estava neles. Por que não funcionou? Disse Jesus: essa casta só sai com muita oração e muito jejum. Casta fala de hierarquia. Eles tinham encontrado um problema mais forte. E deixa eu dizer uma coisa para você: é difícil numa família que não tenha hoje um problema mais forte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês na família não tem um primo, um tio, longe na família, uma pessoa usuária de droga? Você não tem. Faz assim: você não tem. Você não tem um parente usando droga. Uma menininha levantou a mão ali, mais lá, ela não conhece ninguém. A droga hoje é uma ação demoníaca muito forte. Um tempo desse, eu estava começando a discipular um homem e a filha dele tirou a vida. E foi um tempo de uma crise muito forte nessa família. E eu precisei acompanhá-lo até o velório, porque ele estava num momento de crise. Agora a crise, ele ainda não tinha uma experiência com Jesus, e ele estava numa crise com o genro dele. E eu acompanhei e falei de perdão o velório inteiro. E no fim do velório, as últimas palavras do velório, eu dei uma palavra. E eu contei quantas vezes eu pensei em me matar, mas eu fui covarde, eu não tive coragem. Ou alguém orou por mim o suficiente que eu não me matei. E eu perguntei naquele velório, tinha gente mais ou menos que tem nessa igreja aqui hoje, tinha muita gente no velório. E eu perguntei: quem nunca pensou em se matar? Deu umas 5, 6 pessoas. Quem nunca pensou em tirar a sua vida? Nós estamos vivendo talvez o pior tempo da iniquidade na terra. E o esposo dela, que estava em crise, briga com essa menina que se suicidou, não veio ali no velório, de temor. Eu avisei a família: pode buscar ele. E quando ele chegou, ele não conseguia quase andar, de medo da situação que tinha que se criado, porque por causa das brigas deles, a menina tirou a vida. E quando ele veio com muito medo, eu me aproximei dele e dei um abraço nele e dei uma rajada de oração em língua assim para botar ele para estremecer. Coloquei ele de pé e fiz um sinal para o sogro dele, e o sogro dele o acompanhou. Quando ele chegou no velório, aquelas pessoas que conheciam aquele homem, eles tinham certeza que aquele homem ia reagir e matar ele. Mas o Espírito Santo já tinha tomado controle daquele homem. Então ele veio pertinho e falou assim: vem cá, meu filho, e abraçou o genro dele. E choraram os dois abraçados, ainda choraram em cima do caixão, um período abraçado. E aquelas pessoas vinham em mim e diziam: o que você fez? Eu falei para ele: foi um amigo meu, que eu chamo de Espírito Santo. Ele só cuidou do velório para o velório, porque já tinha acontecido algo errado. De agora para frente tinha que acontecer certo. E onde o Espírito Santo está, ele muda tudo. As coisas que aconteceram aqui com esses discípulos, que Mateus escreveu, Marcos escreveu e Lucas escreveu, por que eles repetem a mesma história e as mesmas coisas que Jesus fala? Às vezes com uma colocação diferente. Ele queria dizer: você está com uma situação, com um problema, muda o teu nível. Não é Deus que tira você de um nível, é você que sai. Eu tenho um dizer que eu repito muito, que vinde a mim, não te custa nada. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vou livrar você. Agora vinde após mim, anda comigo. Andar com Jesus vai te custar amizade suja, vai te custar jejum, vai te custar oração,
vai te custar fidelidade, vai te custar separação daquelas coisas que Deus quer te separar. E eu queria falar um pouco sobre o que recebemos e o que fizemos com o que recebemos. Deus deixou 2 marcas em você. A última vez que eu cheguei de um voo internacional, quando eu cheguei, você coloca o passaporte lá, e aí começa a fazer assim, começa a rodar lá o seu passaporte, e aparece milhares de fotos lá, e elas vão ficando menos, até que fica só a sua foto. A sua foto, no meio de milhões, é achado pela sua digital. E eu fiquei pensando, e se não aparecer? Mesmo que eu estava chegando em casa, mas que é isso? Que é isso que Deus fez? Ele fez você diferente. Hoje em muitos lugares que você vai entrar, eles filmam a íris do teu olho para você entrar ali antes. Ele colocou uma marca no seu dedo e uma marca no seu olho para dizer: você é diferente. Eu fiz você diferente, eu fiz você para mim. E nós precisamos entender isso. Ele estava dizendo, quando ele fez isso, ele diz: você não nasceu sem propósito. E nas grandes lutas é que nós temos as grandes vitórias. E todas as pessoas que agora vêm para o reino, eles começam, ou ele abre a palavra e diz: pastor, Deus falou comigo nisso aqui. Ou ele tem um sonho como José. José não tinha uma Bíblia para ler, mas ele tinha um avô que falou das promessas de Deus. Ele tinha um bisavô que falou das promessas de Deus. Ele tinha um pai que falou. Então ele tinha a palavra com ele. Ele servia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas ele não tinha uma Bíblia para ler, mas ele tinha um Deus para acreditar e uma promessa para acreditar. E Deus falou com ele em sonhos, e Deus fala conosco em sonho. E quando ele contou os sonhos, houve crise entre os irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram, e quando ele contou um outro sonho, diz assim: seus irmãos o odiaram ainda mais. E uma das primeiras crises que acontecem é quando nós tomamos um posicionamento. Parece que quando Deus vai colher uma pessoa numa família, Ele colhe a ovelha mais negra que tem na família. E aí agora você diz: não, eu sou limpo. E a família não engole isso, por quê? Porque eles não tiveram uma experiência. E Jesus disse: os teus inimigos serão os da tua própria casa. E nós passamos por essa crise familiar, por às vezes uns dias de deserto. Geralmente quem converte de verdade tem uma crise com os que não se converteram. Alguns entendem da fé, eles só agradecem porque você vai parar de ser a vergonha da família. Não tive muita crise com a minha conversão, porque minha família servia a Deus. Mas quando eu falei com 2 anos de fé que eu ia abrir uma igreja, e eu abri uma igreja com 2 anos de fé, quando eu tinha 3 anos de fé, eu já tinha um monte de discípulos. E quando eu tinha 7 anos de pastor, eu entreguei uma igreja com mais de 1000 pessoas. Jesus falou: entrega, e eu falei: minha igreja? Ele falou: não, a minha. Aí já que era dele, eu entreguei, né? Pastor, mulher, a gente pensa que a igreja é da gente, mas a igreja não é da gente, a igreja é dele. A gente trabalha como servo. E eu sempre, às vezes você fala uma coisa, você não acredita, mas depois Deus pega você pela tua própria palavra. Eu queria que você abrisse tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Eu quero falar sobre receber coisas de Deus. Você sabe que quando eu encontro um pastor que já caminhou longe, ou um cristão que já está longe, às vezes ele senta comigo, cheio de decepção, e ele começa a falar das profecias. Quando Deus confirma uma profecia na tua vida, é porque você está negligenciando nela, que se você estivesse caminhando em cima, não carecia de confirmar. Ele só está te lembrando: eu falei contigo. Mas você sabe o que foi posto? A religião colocou que se Deus falou, Ele vai fazer. E eu quero dizer para você que é mentira. Se você obedecer, Ele vai agir junto contigo. Quando o apóstolo Paulo orou em Efésios capítulo 3, do 14 em diante, ele faz uma oração, e ele ora para que
Nós entendemos as profundezas de Deus, o tamanho, a altura, a profundidade, a expressão de Deus. E ele termina a oração dizendo que Deus opera tudo em todos. E ele diz assim, segundo o poder que opera em nós. Então, aonde não opera o poder, não opera a resposta de oração. Aquilo que Deus vai fazer é através de uma operação de Deus em nós. E quando nós entendemos isso, e caminhamos em cima disso, e se dispomos, muitas pessoas têm uma sede de que Deus cumpra as profecias e não entenderam que Deus vai abençoar você, Ele vai trazer luz. Ele disse para Jeremias, o que você está vendo? Ele diz, eu vejo isso, eu vejo uma amendoeira. Ele falou assim, você está vendo bem? Aí Deus disse, Jeremias, eu velo pela minha palavra, eu coloco luz sobre a minha palavra para cumprir. Eu trago revelação na sua vida para você cumprir a profecia. Braço encruzado não cumpre a profecia. Tudo o que fizeres, prosperará. Não é tudo o que esperares, é agir. Tem pessoa que está esperando em Deus. Um dia uma mulher falou assim, pastor, ora aí para ver se é da vontade de Deus você casar. Eu falei, não, ele veio aqui, se manifestou em carne e não casou. Mas a Bíblia diz que é bom você ter o cônjuge para você não pecar. Ela orienta. Deus fez você para casar. Mas não é Deus que quer que você case, é o seu desejo. E Ele tem um casamento marcado, você vai ter que ser noiva para poder participar. Aqui no capítulo 13 de 2 Reis 13, eu vou ler a partir do versículo 14, diz assim, Eliseu estava doente da sua enfermidade em que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre ele, sobre o seu rosto e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma o arco e as flechas. E tomou o arco e as flechas, então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Então disse Eliseu, atira, e ele atirou, e disse, flecha do livramento, a flecha do Senhor, a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda mais, toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5, 6 vezes deveria ter ferido a terra. Então feriria os sírios até consumir. Porque agora, só 3 vezes ferirá os sírios. A Síria era o único povo que estava oprimindo Israel. E às vezes em quando Eliseu revelava os segredos do exército da Síria para o rei. E o rei da Síria falou, tem um espião no nosso meio. Ele se indignou e ele ouviu alguém dizer, falou, não tem não, rei. Tem um profeta lá por nome Eliseu, que fala para o rei todas as nossas estratégias de guerra. Ele manda uma grande comitiva e um general prender Eliseu. E quando eles chegam, que Geazi, que era o menino do profeta, o discípulo, vê, ele se assusta, e Eliseu toca nele e fala assim, enxerga, abre os olhos. E ele enxerga um grande exército em volta. E quando eles chegam para dar ordem de prisão para Eliseu, Eliseu libera uma palavra, e aquele exército fica cego, totalmente cego. E Eliseu conduz o exército à presença do rei, e o rei queria matar. Eliseu falou assim, não, você mata o que você pega com a sua espada. Eu trouxe eles aqui para você dar pão e para me mandar embora. E Eliseu, ele viveu como um pai. Ele viveu tendo uma autoridade que era uma paternidade sobre ele. E agora ele recebe de Elias porção dobrada. E ele viveu como um pai para Israel. A palavra que ele liberava acontecia. E esse rei vem buscar uma palavra. Ele ouve falar que
Eliseu agora está velhinho, na hora de partir. E ele pensou, eu tenho que receber uma palavra sobre o meu destino, sobre o futuro de Israel. E ele ouviu falar que o dia que Elias partiu, Eliseu disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E essa palavra era conhecida, que Eliseu respeitava Elias como um pai, que era o pastor dele, o líder dele, o profeta sobre a vida dele. E o rei agora chega em Eliseu, Eliseu está velhinho, ele se debruça sobre Eliseu e começa a chorar. E diz, meu pai. Ele precisava de uma palavra. E no espírito o profeta entendeu, ele veio em busca de uma palavra. Ele veio em busca de uma palavra. Na aljava, que é aquela coisa onde é que vai as varas que ficam penduradas nas costas, vai 7 flechas dentro, é chamado de aljava. São 7 flechas, porque 7 é o número de Deus. E quando ele foi só. Ele não queria que ninguém soubesse o que Deus ia falar com ele. Ele vai só até o rei. Ele entra no quarto do rei, escora o arco e as flechas e deixa ali. E vai em busca da palavra. E quando ele faz aquele gesto de chamar Eliseu de pai, Eliseu agora se levanta de pé e diz para ele, toma o arco e as flechas. Ele toma o arco, coloca a flecha na maneira de atirar. Diz, abre a janela, e quando ele vai atirar, Eliseu pega sobre as mãos do rei. O rei sabia atirar flecha muito melhor que Eliseu. Era só uma questão de uma figura de paternidade. Eu me lembro até hoje quando minhas irmãs mais velhas, minha mãe pegava na minha mão para ensinar as primeiras letras com 5 anos de idade. Já pegou na mão de uma criança pequena para ensinar ela a escrever? Quem já pegou? Eu ensinei minhas filhas a tirar de estilingue e uma de também. Tem uma que é boa no tiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele atira a flecha, Eliseu fazendo uma figura de paternidade, de cobertura. E ele mandou ele ferir o chão. Quando ele feriu o chão, Eliseu solta a profecia que ele precisava. Eliseu viu o que o rei queria. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece a nossa necessidade. E Eliseu diz assim, quando aquela flecha encravou o chão, ele diz, flecha do livramento. Era um povo oprimido, ele diz, olha, tem algo vindo aí. Flecha do livramento. Flecha contra a Síria. E ele diz, olha rei, vai haver uma batalha e você vai ferir a Síria. Eles serão nada diante de ti. Eles serão consumidos diante de ti. O rei não foi ali buscar outra coisa. O rei foi ali exclusivamente buscar essa palavra. Passa um instante. O profeta fala para o rei, pega o arco e as flechas e fere a terra. Ele tinha 6 flechas na aljava. E ele recebeu uma profecia. E quando você recebe uma profecia, Deus vai ver o seu comportamento se você creu na profecia. Porque fé sem obras é morta. Fé sem atitude é morta. Eu comentava com o pastor Murilo no escritório que eu conheço profecias para muitas nações. Mas não tem nenhuma nação que tem tantas profecias. E todas elas envolvendo a igreja e a responsabilidade da igreja. O que Deus quer fazer com os que servem a Jesus nessa nação. Com os filhos. O que Deus quer fazer com a nossa casa. Deus tem algo diferenciado para nós. Nesse tempo.
Então ele faz um pedido àquele rei, falou assim: fere a terra. O rei tinha 6 flechas, 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. Se ele tinha disponibilizado o que ele tinha em mão, ele tinha cumprido a profecia. A Bíblia diz que ele atirou 3 flechas. Disse mais: toma as flechas, e as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E a feriu 3 vezes e parou. Ele tinha 6 flechas. Ele foi até a metade do limite que ele podia ir. Porque talvez na hora que ele pegou as flechas, ele falou assim: pode vir alguém aí no caminho na hora de eu ir embora e eu precisar. Ele tinha uma palavra, mas ele demonstrou que ele não confiou. Ele foi limitado em suas atitudes. Ele disse: toma as flechas, e tomou e feriu, e disse assim, e feriu a 3. Então o homem de Deus se indignou muito. Alguém muito indignado, no dicionário diz que indignação é ira incontrolável. Sabe quando alguém está querendo dar um cacete em alguém? Foi assim que Eliseu falou, ele queria dar uns tapas na cara do rei. Era do jeito que Eliseu estava. Ele se indignou muito, ele não disse que ficou indignado, indignou muito. A Bíblia não relata tudo o que Eliseu disse aqui, mas eu acho que aquele rei foi embora meio cabisbaixo. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 era o mínimo, 6 era o número, 5, 6 vezes você deveria ter ferido. Porque se ele tinha uma flecha cravada no chão e ele mandava mais 6, as 6 flechas seriam proféticas, porque elas completavam o número de Deus. Quando nós olhamos para Deuteronômio 28, que os primeiros 14 versículos de Deus são de bênçãos, o começo, ele é um capítulo de juízo. A maioria dos versículos daquele capítulo é de juízo. Mas os primeiros, ele diz assim: se atentamente ouvires a voz de Deus. Se você não perder o que Deus falou, se você não abrir mão do que Deus falou, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aleluia. Às vezes eu vejo homens de Deus correndo atrás de coisas. Eu quero dizer para você que como pastor eu corri atrás de coisas, mas chegou um tempo que eu entendi que eu podia fazer as coisas andar atrás de mim. As coisas têm que andar atrás de você. As bênçãos têm que te seguir. 2020 foi o ano que a gente mais ofertou em pastores desesperados. Foi o ano que mais pastores me ligaram, dizendo: pastor, eu tive um sonho que eu tenho que dizimar em você de hoje em diante. Toda semana. E a gente não podia se encontrar, a gente estava parado por causa do Covid. E quando eu fui fazer um feedback fim do ano, tinha entrado o dobro de 2019. E 2021 foi assim. Eu quase fiz oração: Senhor, continua com isso, está muito bom, eu não preciso viajar. Minhas finanças estão crescendo. Não é que quando Deus decide fazer algo, e que você fica com Ele, e para Ele, e tem tempo com Ele, e pratica. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz: olha, se você conhece a palavra e não coloca em prática, você engana você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você: as maiores feridas que as pessoas têm é de quando enganaram elas, mentiram, abusaram. É o engano, é a falsidade que causa as feridas. Então quando você vem para a igreja e você fica como um espectador, como um amigo, dali uns dias você está ferido dentro da igreja. Mas quando você caminha dentro de uma prática e entende a hora que você precisa se dispor, esse rei precisava de uma profecia. Ele precisava de uma palavra, porque Eliseu recebeu uma palavra e caminhou nela e cumpriu ela.
Eliseu ressuscitou morto, até depois de morto, jogaram um morto em cima dos ossos dele, e o morto levantou. Ele carregava aquilo que Deus prometeu para ele, porque ele falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: se você me vê subir, primeiro Elias disse: dura coisa pediste, porque não é errado você ter um sonho grande. Esses dias um pastor chegou em mim e falou assim: pastor, por muito tempo eu sonhei, agora nem sonho eu tenho mais. Eu falei: tem, agora você está sonhando com mundanismo. É verdade, pastor. Eu falei: está sonhando com sujeira. Ele falou: é verdade. Eu falei: porque não está enquanto você sonha, está no preço que você paga. No pouco foste fiel, no muito te. Então quando você caminha em fidelidade, aquilo que Deus tem para você, Ele vai multiplicar automaticamente. Deus vai multiplicar. Deus não aumenta. Ontem alguém me pediu um dinheiro, nós chegamos num posto, sorteio alguma coisa, e eu dei R$20 para ele. Ele falou assim: Deus te dê em dobro. Eu falei: eu dispenso essa bênção, irmão. Ele me olhou, e o Robson ficou me olhando: está dispensando a bênção. Eu falei: não, meu Deus não dá o dobro para ninguém, isso é bênção de quem não tem uma experiência com Jesus. Onde é que você viu na Bíblia Deus dando o dobro para alguém? Ele multiplica a tua sementeira. Amém? Deus é um Deus geracional, e aquilo que você faz será para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Vai de geração em geração, e é só crescendo. Eu falei para ele: aceita Jesus, moço. Você nunca mais vai dizer Deus te dê em dobro. Pode ver que você estava lá na igreja do sinalzinho da cruz, quando você falaram Deus te dê em dobro. Deus não te dá em dobro, Ele dá 30, 60 e 100 por um. Ele tem esse negócio no ser dele. Ele é um Deus que multiplica os seus. Falei: é bênção de quem não conhece a grandeza de Deus. Não seja limitado quando você vai abençoar. Caminha segundo o que Deus disse. Só que quando você entende isso, que quando você recebe uma palavra, você precisa caminhar nela, se mover nela. Todas as profecias que não foi cumprida, de homens e mulheres que morreram, eles darão conta das profecias diante de Deus. Todas as profecias. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, para prestar conta do que fizemos. Por que prestar conta do que fizemos? Como foi que você fez? Foi bem feito? Ou do que não fizemos? Primeiro você vai prestar conta do que você fez. Então, a partir do momento que você der um passo para dentro da casa de Deus: pastor, eu não tenho bens. Ou, independente do tempo que você está vivendo e do que você tem, faça o seu melhor. Você que cozinha, na hora que você está cozinhando, é arroz com ovo, faça o seu melhor arroz com ovo que já teve. Pronto. Vai lavar o Fusquinha 64, zela do seu Fusquinha até ele virar uma BMW. Seja fiel no que Deus te dá. Cuide daquilo que Deus te dá. Dê o seu melhor naquele dia. Tem pessoas que começam a falar com a gente e falam da glória do passado. Seja fiel no presente, que tem uma glória te esperando. Não vive de glória do passado. Quem vive de glória do passado é museu. Olha, eu lembro de um tempo assim, e eu fico lembrando do tempo que está vindo. Eu queria que você compreendesse que esse rei, tudo o que ele precisava era isso. Mas quando ele teve que caminhar na disponibilidade do coração dele, ele foi até a metade. Pergunta para quem está do teu lado: você está indo até a metade? Eu escutava meu pai orar no amanhecer o dia. Então eu comecei a orar de madrugada. Meu primeiro pastor que me discipulou chama Manuel Marcola, meu amigo. E ele também me ensinou a começar a orar de manhã. Mas dali uns dias eu tive que partir. Quando eu fiz 3 anos que eu tinha aceitado Jesus, eu já estava com uma igreja na minha casa. E então eu fui falar com Deus e eu vi que levantar às 6 horas estava tarde e vim para 5:30.
depois eu vim para as 5, depois para as 4:30, depois para as 4, depois para as 3:30, agora estou às 3. Eu tiro a terceira vigília para ficar com Ele. Às vezes com sono, às vezes por causa de agenda e do lugar que eu estou, demoro menos, um pouco menos, mas quando eu estou em casa eu tiro um tempo maior, sempre para mim ficar com Ele. Eu entendi que por causa da profecia eu preciso isso, porque aquele que mais é dado, mais é requerido. Uma tradução diz cobrado. Então quando você recebe algo, você entendeu, às vezes ninguém falou com você, mas dentro de você tem algo que Deus tem para você. Então agora você começa a se mover numa dimensão diferente, como homem sendo sacerdote do lar. Tem pessoas que estão fazendo uma chuvinha, ele não vem para a igreja, por quê? Porque está escrito na Bíblia que vós sois o sal da terra, e ele tem medo de derreter. Ruma uma capa e vem igual, irmão. Um dia cheguei na casa do meu pai, e eu e alguns irmãos que se convertemos na mesma época, nós tínhamos um hábito de ir para o monte, e de orar, fazer vigílias. E o dia que não tinha culto, pelo menos uma vez por semana eu ia, às vezes eu ia sozinho, às vezes minha esposa, às vezes ia mais pessoas comigo. Um dia da semana nós íamos numa chácara orar. E eu cheguei de bicicleta e entrei dentro da garagem do meu pai. Tinha uns pastores, uns anciões com meu pai, discípulo do ministério que ele pastoreava. E meu pai disse: olha, o Davi desde que se converteu, ele ora toda madrugada, sempre chega aqui e está jejuando. E ele vai para o monte toda semana. E um irmão daqueles falou assim: pastor Bertoldo, preocupa não, isso é só o primeiro amor. Aí eu entrei, falei: deixa eu dizer algo para vocês, acabei de ler essa semana, volta ao primeiro amor, lembra-te onde caíste e volta. Ele falou: você estava escutando nós atrás da parede? Eu falei: isso, quando falaram o meu nome, eu dei uma seguradinha para ver se era bom, e vocês me deram a maior revelação que eu precisava, que se vocês não têm mais o primeiro amor, todas as vezes que eu perder o primeiro amor, eu vou dizer: Senhor, onde eu falhei, aonde eu pequei, aonde eu transgredi, que eu parei de crescer. Porque na caminhada, às vezes, o inimigo quer arrancar a nossa estola sacerdotal. Na caminhada, ele traz uma situação para te tirar o foco. E esse tempo a internet está tirando o foco de muitas pessoas. Eles não conseguem mais ficar com a chama da palavra de Deus. Não estamos mandando as flechas que precisamos mandar. Não estamos se comportando de acordo com a profecia. E toda profecia requer uma atitude. Toda profecia requer um limite de oração. Todo propósito requer um limite de oração. Deus é um Deus de limite. Todo crescimento existe um limite de jejum. Quando me converti, eu ouvia falar de jejum até meio-dia. Então, quando Deus começou a ministrar que eu tinha que ir até a noite, eu entrei em crise, eu tive que ir na Bíblia. E eu me lembro que eu já estava pastoreando e Deus falou comigo: jejum há 40 dias, e eu pensei: eu nunca vi isso. E Ele falou: pode tomar suco ou água de coco. Me deu um medo tão grande de morrer. E eu já tinha feito alguns jejum menor, mas 40 dias eu pensei, isso é para o tempo dos apóstolos. E eu entrei em crise e eu jejuei 7 dias. E eu falei para Deus: vou jejuar 7 dias e comer 7 dias. Então eu jejuava tomando suco 7 dias, me alimentava 7 dias. E eu estava fazendo aquilo, eu falei: ainda vou dar de gorja, vou jejuar. 7 jejum vai dar 42. Quando eu já tinha jejuado uns, Jesus falou assim: eu não sei qual é o propósito desse seu jejum, mas eu pedi que você colocasse algo no altar. Quando você terminar isso aí, comece o que eu te disse. E eu entrei em crise e falei: Jesus, eu estou com medo de morrer. De manhã chegou um discípulo, o primeiro homem que eu ganhei a Jesus. Chegou lá em casa e falou assim: pastor, Jesus me deu um sonho,
que eu chegava e falava para você assim: pastor, você está com medo de jejuar 40 dias? Eu vou parar de trabalhar e vou jejuar contigo os 40 dias. Só que nós podemos tomar só suco e água. Por isso que eu vou ter que, acho que eu vou trabalhar uns 15 dias, depois eu paro. Eu falei: se você vai fazer esse jejum comigo, para logo. Eu já pus medo no cara, né? E ele falou: não, tomando suco eu dou conta de trabalhar. Eu não falo para o senhor, não, mas eu trabalho uns dias tomando suco aí. Quando o senhor jejum, eu jejum. Então foi o primeiro jejum que nós fizemos. No ano 2000. E dali poucos anos eu tinha muitos pastores jejuando 40 dias. E não vi nenhum relato histórico de alguém que morreu jejuando. Você conhece? Não vi nenhum relato histórico. Mas vi que morreu infartado de tanto comer. Todo dia você vê gente que infarta de tanto comer. Come demais, vai namorar, morre infartado. Mas jejuando, você não acha não. Não tem. Mas às vezes o inimigo quer dizer para você que você é incapaz. Por quê? Porque ele quer fazer você desconfiar de Deus. Que Deus não é capaz de sustentar você no jejum. Porque quem sustentou Moisés sem comer e sem beber 40 dias foi Deus. Quem sustentou Jesus no deserto foi Deus. E quem sustenta você quando você abre um propósito é Deus. Porque não só de pão vive o homem, mas de tudo que está escrito, de tudo que é palavra, de tudo que é aquilo que é promessa, sustenta você. E lá em Mateus 4, quando Jesus vai jejuar, e diz assim: e terminados os 40 dias, teve fome. Você tem fraqueza, tem tontura, tem crise, mas Deus tira a tua fome. Agora, se você é aquela pessoa que toda hora fala: estou com fome, estou com fome, estou com fome, aí tua boca enche você de fome. Mas quando você diz: eu estou na fé, eu estou no propósito, você é forte para triunfar nos seus propósitos. Depois que Eliseu ficou indignado com ele, ele diz assim, indignado ele disse: 6 vezes deveria ter ferido, feriria os sírios até os consumir. Não sei se você viu um tempo desse, um pedido no Facebook de intercessão pela Síria. Quem viu? Algumas pessoas viram: ore pela Síria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz tempo que Deus queria acabar com a Síria. A Bíblia diz: Damasco se tornará um montão de pedras. Damasco, todos os prédios estão abandonados e se tornaram um montão de pedras. As guerras fizeram isso? Não, Deus fez isso. Aquilo que Deus fala, Ele vai cumprir. Eu creio na palavra escrita e eu creio na palavra profética liberada. Mas a escrita, para se cumprir, precisa de intercessão. Ele atirou 3 flechas e o profeta disse: você vai ter 3 guerras e você vai vencer a Síria 3 vezes, porque você veio aqui buscar uma palavra. Depois a Síria começa a assolar Israel de novo. A Síria é um incômodo para Israel até hoje. Foi ela que cedeu lugares para fazer aeroportos para a Rússia, para colocar os exércitos do inimigo perto de Israel. Ela é canal de problema para Israel até hoje. Tem inimigos seus que você tem que eliminar nessa geração, porque eles serão um problema na sua próxima geração. E tem uma grande igreja que ele está confiado na oração do pastor. E tem um grande Deus confiado que você vai obedecer e vai orar. Os discípulos disseram: o que aconteceu conosco? Ele falou assim: olha, geração incrédula e perversa, vocês não têm fé? Precisa mudar o nível. Esses dias eu tenho meditado muito nas profecias que tem sobre a nossa nação. Mas temos que entender algo, que quem faz essa profecia se cumprir é um povo que ele não tem limite. Deus quer derramar algo forte sobre a igreja, mas Ele está esperando homens e mulheres que estão dispostos a ir às últimas consequências, sem temor.
ter disponibilidade para a obra, ter disponibilidade para a oração, ter disponibilidade para as vigílias, ter tempo. Hoje é sábado, você não foi pontual por quê? Porque você não quis ser pontual. Eu quero dizer para você, eu posso falar de pontualidade. Eu estava no escritório com o teu pastor 2 vezes, eu mostrei o relógio para ele, vamos lá, que hora é? Primeiro eu pedi que hora é. Eu nunca cheguei num culto atrasado. A primeira vez que eu cancelei uma agenda foi em 2020 por causa do Covid. Um dia eu entrei numa igreja, me deu uma dor nas costas tão grande, e eu não podia nem pisar com essa perna assim. E o pastor falou, você está doente? Eu falei, são seus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo tinha luz. Eu falei para ele, eu não sou um doente, eu apenas estou em uma batalha um pouco mais forte. Era uma cidade do Nordeste cheia de maldição, e ele estava fazendo um mover de cura e milagres. Nenhuma pessoa saiu daquele lugar sem ser curada aquela noite, até eu. Eu falei, não, eu apenas estou em uma batalha, eu não glorifico o inimigo. Às vezes nós encontramos umas pessoas que dizem, pastor, o inimigo está me retalhando. Retalhando significa picando você de faca. Ele deve se achar o máximo. Você dizer, olha, é retaliação do inimigo. Isso já virou chavão no meio dos evangélicos. Diga comigo, cada ação. Diga de novo, cada ação produz uma reação. Você já ouviu falar que quando você toma uma atitude, o inimigo se levanta? Já viu? Então ele estava deitado. Deitado aonde? No teu sofá? No carpete da sua casa? Debaixo da sua cama? Onde ele estava deitado? Se ele se levantou, ele vai ter que agora ir embora. Ele reagiu. Cada ação produz uma reação. Você continua com aquela ação, tu elimina a reação dele. É você que foi desafiado a continuar. É você que foi desafiado a não retroceder. Deus tem um programa de vitória para a igreja. Você está programado para a vitória. Foi você que Ele elegeu. Ele nos chama de eleitos de Deus e tem uma herança dentro dos eleitos. Então, quando nós caminhamos como eleito, ninguém vai deter você. Ninguém vai parar você. Já estou encerrando, eu quero só ler algo aqui no livro de Lucas, capítulo 2. Quando Jesus estava para nascer, ele tinha intercessores. Sempre quando Deus vai fazer algo de novo, Ele levanta intercessores. E quando tem algo que não está dando certo, a intercessão está falhando. A intercessão é uma grande responsabilidade nossa. E quando o menino Jesus completou 8 dias, ele foi levado ao templo para ser circuncidado. E 2 pessoas apareceram lá. O primeiro foi Simeão. Simeão era um homem velhinho. Deus deu uma palavra para ele e disse para ele, você não morre antes de ver o Messias. Você vai ver a promessa que Isaías falou se cumprir. Alguns estudiosos dizem que esse homem tinha mais de 200 anos. E ele pega o menino nos braços e levanta e diz assim, agora o Senhor pode me recolher, eu posso ir embora. Agora eu posso ir embora. Tipo, ele estava dizendo assim, eu cumpri com aquilo, porque ele era um intercessor contínuo. Ele tinha entendido que ele tinha uma função no corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em muitas igrejas eles criam uma mentalidade que você tem que ter uns 4 ou 5 intercessores. Esses dias eu fui numa igreja em Brasília, uma igreja que adora, que confronta muito forte. E estava acontecendo algo que o pastor e a pastora estavam sendo muito atacados. E eu perguntei para ficar de pé, os intercessores levantou um casal e mais uma mulher. Uma igreja muito maior que essa. Mas quando eu saí de lá, todos eles decidiram ser intercessores. O intercessor é aquele que entra na frente e diz assim, diabo, você não vai levar essa pessoa. Essa eu vou levar para o céu.
Você não vai vencer essa vitória. Essa vitória é minha. Aqui no caminho de Passo Fundo e Juí, tem uma placa, intercessão. Um dia eu indo para o sul, e eu ia orando a Deus, minha esposa dirigindo, eu falei, me dá uma palavra, Senhor. E estava uma placa, intercessão a 1000 metros. Era uma avenida dupla. Intercessão a 500, a 300, a 200 e a 100. Era o caminho que faz voltar. Aqui no sul, aquilo que nós chamamos de retorno, é chamado de intercessão. Alguém está indo para o inferno, você cria o retorno dele. Quem já viu essa palavra, intercessão no retorno? Já viram? Intercessão. O caminho que faz voltar. O caminho que faz mudar. Paulo orava e ele dizia, filhinhos por quem outra vez sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Uma intercessão é para você trazer aquele homem, aquela mulher, aquele jovem para ter uma experiência. A outra intercessão é para que agora ele deixe Cristo ser gerado nele. As coisas que Deus faz é como você plantar uma planta. A água, a terra quer fazer ela crescer, mas a água é suas orações. E depois que você faz parte do corpo, pode ter poucos meses de fé, só você decidir, Deus, eu quero me colocar na brecha, eu quero me colocar em intercessão, eu quero ser alguém que vai somar, que não vai dividir, que não vem na igreja para extrair, vem na igreja para fazer parte do corpo. Se a gente não cuidar, que tem um público que faz o culto, e um público que assiste o culto, e um povo que pergunta como foi o culto ontem. E nós somos chamados para ser o culto, fazer o culto e ser o culto. Olha o que diz no versículo 33, 36, falando sobre Ana. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade. Era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração. Todos os dias, uma tradução diz de noite e de dia. 84 anos de idade, ou todos os dias. Todos os dias ela estava na casa de Deus. Coitado do pastor, tinha que abrir a igreja por causa da irmã que vinha. Aquele tempo morria muitas pessoas na guerra, a Bíblia não relata do que o marido dela morreu. Mas se ela casou com 20 anos, 30 ela já era viúva. E se ela estava fazendo 84, desde que ela ficou viúva, todos os dias ela tinha um propósito com Deus. E todos os dias ela estava orando. 50 anos ela orou pela vinda do Messias. E diz assim: e sobrevindo na mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela sabia que aquela criancinha era o Cristo. Ela sabia das coisas. Ninguém falou para ela. Ninguém falou para Simeão: ó, está vindo um aí que é o Cristo. Não, era a comunhão dele. Sabia que Deus estava cumprindo um plano. Quem ora, acompanha o que Deus faz de perto. Quem intercede, acompanha o que Deus faz de perto. Algumas pessoas ficam assim, querendo saber o que Deus está fazendo. Decide ser um homem de oração, uma mulher de oração. Eu fui um menino que envergonhei meus pais, não servia a Deus. E às vezes minha mãe falava assim: vai vir um homem de Deus na igreja, vamos lá. Eu falava: não, vocês gritam demais. Eu arrumava uma desculpa e eu caía fora, sabe? E quando eu me converti, eu pensava comigo: será que um dia vão falar que eu sou um homem de Deus? Você já fez essa pergunta para Deus? Você, mulher, você será conhecida como uma mulher de Deus? Ou aquela mulher é uma mulher de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Com o tempo na caminhada a gente ganha um nome.
Existem alguns irmãos que toda semana ele traz uma fofoca para o pastor. No capítulo 3 de 2 Reis, os reis foram para a guerra. E eles precisaram de um profeta. E Josafá falou, tem um profeta aí? Ele falou, tem. Josafá, filho de Safate. Parece que ele não sabia quem era. Ele falou assim, aquele que derramava água, aquele que era refrigério na vida do seu líder. O derramar água nas mãos é ser refrigério. Ele ganhou um nome. Em 10 anos que ele andou com Elias, ele construiu um nome. E quando falaram isso para Josafá, ele falou assim, está com ele é homem de Deus. Está com ele a palavra de Deus. É o primeiro princípio, você decidir servir. Eu sempre digo que eu tenho uma grande revelação sobre servir. Que quem não serve, não serve. Só isso. Aprende a servir. Lembra que Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para... Jesus veio aqui para te servir. Ele veio aqui para pagar algo que não tinha preço e Ele pagou. Era a remissão de tudo que nós devemos. Aquilo que estava escrito contra nós, Ele assumiu. Aquilo que nos levava para o inferno, Ele tomou conta. Diga comigo, a flecha da oração. Faz assim com a tua mão. Faz assim, vai com o primeiro, diga a flecha da oração. A flecha da fidelidade. A flecha de ser servo. A flecha do jejum. A flecha da adoração. E a flecha da meditação na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Ontem nós estávamos descendo a serra de Santa Catarina. Essa serra que hoje eles estavam tirando o gelo com o rodo, nós estávamos passando de noite nela. Passamos Vacarias, Rio Grande do Sul, já estava escurecendo, lá já estava 7 graus. E teve uma hora que nós demos uma ligada no rádio ali, o Robson que ligou, que eu não ligo o rádio. Para ver se alguém falava da temperatura, que nós queríamos saber se ia baixar de 0 em algum lugar. Hoje em Vacaria baixou, ficou 2 negativo. E quando veio, entrou a Voz do Brasil. Aquele povo falar dos deputados, deputado xingando e falando, xingando e falando. E o Robson já estava bravo com os deputados. Eu falei, tira isso daqui, você está tirando nossa paz. É tudo mentira que os políticos falam. É verdade o que Deus fala. E é verdade o que Deus falou para você. O salmista diz, alimenta-te da verdade. Te enche da verdade. Tem muitas pessoas que a fé deles está sendo roubada, porque se alimentam de tanta coisa que tem na internet. Se você tem que ver algo na internet, veja uma pregação. Quem? Ouça seu pastor no culto que você não veio, que deve estar lá na internet. Tira tempo com a palavra. Quando Josué entrou na terra prometida, ele estava meio confuso, e o Senhor disse, medita na palavra de dia e de noite, e você vai prosperar, vai dar certo o seu caminho. E quando o salmista começa a escrever no primeiro salmo, ele diz, olha, bem-aventurado aquele que não se assenta no grupo do WhatsApp que conta piada. Davi escreveu isso hoje. Bem-aventurado aquele que não faz do seu celular uma lata de lixo. Porque se alguém manda lixo para você, você é a lata de lixo do diabo. Se alguém manda sujeira para você e você se cala, você consente, porque quem cala, consente. Davi escrever, bem-aventurado o crente que não fica no grupo que tem sujeira. Um dia eu andava com um pastor em Goiânia, no banco de trás, meu discípulo dirigindo, a esposa dele na frente, e ele abriu o grupo da família, e ele deixou vazar algo do que estava ali no grupo. Ele foi ver o que era, só piada. Eu falei, você participa? São meus primos. São seus primos.
Interessante isso. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Todo amigo do mundo, Tiago diz, amigo do mundo, inimigo de Deus. Tiago 4:4. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo da sujeira, filho de sujeira. Amigo do que é puro, amigo de Deus. Coloque-se sobre os seus pés. Eu quero orar com você. Não sei qual a sua disponibilidade para as coisas do reino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do vento do inferno contra um homem, contra uma mulher, ele não pode impedir você tomar a decisão. Ninguém impede você tomar a decisão. Agora, a distração, as pressões malignas, misturado com preguiça, faz com que a gente não caminhe dentro das decisões. Às vezes enquanto a pessoa fala, não foi o capeta que fez, não, foi nós mesmos. Enquanto nós colocar a culpa no capeta, nós não saímos da condição que nós temos. Foi nós. Ele não é tão forte não. Ele foi vencido lá na cruz. Então quando você vem para Jesus, Ele tem um caminho para você vencer. Mas é que você que estabelece limite para você. Eu não sei quantas vezes você decidiu ler a Bíblia esse ano. Mas um crente que lê a Bíblia uma vez só por ano, ele ainda é bem fraquinho de Bíblia. Se você lê a Bíblia uma vez por ano, você é fraquinho de Bíblia. Aqueles dias do Covid foi bom para mim. Pensa num cara que leu Bíblia. Eu não perdi tempo no Covid. Eu ganhei tempo. Deus tem algo para cada um de nós. Não fique esperando que Ele vai vir cumprir a profecia. Ele colocou sobre você a profecia. Ele está sobre você. A profecia que você recebeu e as promessas, elas repousam sobre você. A nossa caminhada e a nossa prática coloca elas em evidência. Vai colocar você em evidência. Ele jamais escolheria uma pessoa com um plano de te desonrar. Deixa eu dizer para você. Você pode até passar dentro da cova dos leões. Ele pode até não livrar você de uma situação, porque Ele vai estar junto com você lá dentro. Você passa um vale e Ele está junto com você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram no fogo, o rei começou a olhar e falou, tem 4 lá dentro. Ele não livrou do fogo, mas ele entrou no fogo. E eu sempre lembro as pessoas que só queimou uma coisa na vida deles. Você sabe o que queimou naqueles 3 homens? Quem sabe o que queimou neles? Só as cordas que prendiam eles, nada mais. Então quando você está passando por uma situação que ela é de fogo, não esqueça, tem cordas sendo queimadas, mesmo que você não está vendo. Quando você está passando por uma situação que é de crise, Deus, Ele é um Deus de crise, Ele trabalha na crise. Isaías 42 diz que a cana moída, a cana trilhada não quebra. Está falando do nosso andar. Sabe quando Deus está te moldando? Situações que Ele permite para te moldar, Ele não está querendo acabar com você. Ele está querendo renovar você. E Ele diz, o pavio que fumega não se apaga. Ele está dizendo, enquanto num pedaço de tição, esse pavio ali era um tição, enquanto tem uma fumaça, você pode soprar que você acende o fogo. Se você permanecer, o sopro vai vir e o fogo vai ser aceso. Interessante que quando Ele fala isso em Mateus 12, esse mesmo assunto, Ele diz que vai produzir justiça no meio dos gentios. E esse é um tempo que nós temos que lembrar de Deus, para que Ele chova sobre a nossa nação o cumprimento das profecias. Se você, pastor, o que eu oro pela minha nação? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que Deus não vai deixar a igreja decepcionada. Ele vai fazer algo.
O nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus soberano. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e onividente. Ele tem tudo em seu controle. Eu queria que você abrisse suas mãos. Você sabe que as nossas mãos falam de quem nós somos? As suas mãos refletem quem é você. E ele diz: aquele que tem mãos limpas e coração puro, esse vai entrar num outro lugar em Deus. Esse vai habitar num outro lugar em Deus. Eu queria que você falasse em particular com Ele agora. Se a palavra falou contigo, fale algo com Ele, com tuas mãos abertas. Quando as nossas mãos estão abertas, Ele quer colocar algo nas tuas mãos. Oh Espírito Santo, está aqui teus filhos e tuas filhas. Está aqui teus filhos e tuas filhas. Eu ordeno no mundo espiritual que cada profecia que tem sobre essa igreja comece a se mover agora. As profecias começam a ser despertadas. Cada palavra que eles ouviram, lembra elas agora, Espírito Santo. Desperta esse jovem. Desperta essa jovem, desperta esse homem, desperta essa mulher. Faça com que eles lembrem das promessas. Desperta dentro deles a profecia agora. Venha a existência a promessa. Venha a existência a promessa. As coisas que Deus falou com essa igreja, que quer fazer com esse povo, sejam lembradas agora. Venha a existência as profecias. Venha a existência as promessas. Se o diabo está te acusando pelas tuas fraquezas, para tuas fraquezas tem o sangue do Cordeiro. Para tuas fraquezas Deus deu o sangue do Cordeiro, que cala o acusador. Não deixe ele te roubar esse momento por causa das suas fraquezas. É momento de você lembrar que Ele tem algo para você. Ele fez você diferente. Ele tem desejo de te ajudar. Ele vela pela palavra. Ele libera a palavra. Ele quer fazer com que você compreenda a profecia, que você entenda a profecia, que você saia do natural e caminhe no sobrenatural. Você pode fazer diferente. Você pode lançar todas as flechas que Ele colocou na tua mão. Você pode fazer diferente. Quando o apóstolo Paulo foi reclamado num tempo de crise, ele orou 3 vezes dizendo que ele estava sofrendo uma situação. Era como um espinho na carne dele. E ele pediu 3 vezes e o Senhor falou: Saulo, Saulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu torno você melhor dentro dessa luta. Eu torno você melhor dentro dessa aflição. Eu torno você melhor dentro dessa perseguição. Eu torno você diferente nesse tempo.